Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Está abençoado? Glória a Deus. Vamos à nossa tarefa de hoje, irmãos. Hoje nós vamos estudar Isaías 5 e Isaías 6. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, santo é o teu nome, glorificado é o nome do Senhor. Estamos diante da leitura da tua palavra e nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir neste finalzinho de dia. Louvado seja o teu nome, tens lugar de honra neste lugar, aqui nesta igreja, para comunicar a verdade de Deus aos nossos corações. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão, recebe toda a honra, toda a glória que é devida unicamente ao Senhor. Obrigado, Deus, nós te agradecemos e te bendizemos com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Isaías, homem de coragem, né? Homem corajoso. Nesse momento, irmãos, nós encontramos outra vez Isaías falando para o povo de Israel e para o povo de Judá. Isaías trouxe uma palavra de exortação, de repreensão. Isaías falou muito do julgamento de Deus sobre os pecados de Judá, sobre os pecados de Jerusalém, e não é diferente neste momento, irmãos. Até mesmo no capítulo 6 que nós acabamos de ler, quando Isaías tem uma experiência que ele viu Deus assentado no seu trono, ali também ele vê a necessidade de perdão, de Deus tirar a iniquidade dele. Então o livro todo vai ser assim, repleto de palavras de repreensão, de julgamento de Deus e de justiça e de esperança. Do versículo 1 ao 7, nós encontramos o cântico do vinhateiro, ou o cântico da vinha, como algumas traduções trazem. E se os irmãos não notaram, viu, eu agora falo, esses primeiros versículos, irmãos, eles são muito parecidos com os escritos do rei Salomão, de Provérbios, né? Olha bem, cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido, a respeito da minha vinha. É um poema bonito, que Deus ali está usando Isaías para falar. Só que na verdade é uma parábola comparando Israel a uma vinha. E o povo é a planta, é a plantação, né? São as plantas, aliás. E não é uma comparação boa, não, nem um pouco, irmãos. Aqui está dizendo muito claro, né, nessa comparação, nessa parábola, que onde compara Israel a uma vinha plantada pelo Senhor. E aqui diz que o cara preparou a terra, plantou os seus pés de uva, e aí no tempo de colher, ele foi lá para colher uva, e na verdade não deu uva boa, irmão, deu uva brava. Obrigado, viu, irmão? Irmão, você imaginou, você vai e planta uva doce, uva boa, uva da melhor qualidade, mas quando você vai lá colher, a uva não é brava, não presta para nada, né? Uva brava, já era, né? Eu gosto muito de jurubeba, os irmãos sabem disso, né? Eu plantei um pezinho lá, e o bicho está agarrado lá, não quer crescer, mas nasceu um pé lá também, o passarinho comeu a semente em algum lugar e nasceu, e eu estou cuidando dele. Porém, irmãos, existe um tipo de jurubeba, também é chamado de jurubeba, mas não é jurubeba, chamado de jurubeba brava. Não sei se os irmãos aí já ouviram falar dela, né? Ela é muito parecida com a jurubeba, mas ela é má, ela faz mal, né? Os irmãos aí sabem o que é, né? Aqui, irmãos, está comparando nesse poema bonito do versículo 1 ao 7, então Deus faz essa comparação através dos lábios de Isaías. Deus plantou uma vinha, né? Ou seja, alguém plantou uma vinha, e quando foi lá olhar o fruto da vinha, a uva, viu que era uva brava, e ele começa a perguntar, o que ele vai fazer agora com a plantação de uva, se ele fez tudo o que devia fazer, trabalhou, cuidou para produzir, e na hora de colher a uva não presta, o que ele vai fazer? Aí aqui está explicando, ele teve uma ideia, diz ele que vai tirar a cerca que protegia a plantação, e vai deixar que o gado entre e coma, e pise, e estrague aquilo tudo, porque não tem valor nenhum, pelo objetivo dele ter plantado e colher uva boa. Não existe uva boa, então deixa o gado pisar, deixa estragar. Isso, irmãos, comparando com Israel, tá? Comparando com Israel. Então, hoje Israel está sofrendo, irmãos. Hoje, 2023, 2024, Israel está sofrendo. É muito importante quando a gente conhece a Bíblia e você vem para a igreja estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro, irmãos, na face da terra que é verdadeiro.
escrito aqui de muitos mil anos antes de Cristo. Claro que não foi escrito à mão antes de Cristo, porque você sabe muito bem que a lei, ela era oral, ela era falada de pai para filho, até que resolveram começar a escrever elas em rolos e chegou até nós. Mas você já notou, irmão, que é um livro tão abençoado e verdadeiro, que os ensinos daqui é realidade. Aqui está dizendo que Deus falou, olha, eu vou deixar Israel ser pisado, eu vou deixar Israel ser machucado, eu vou deixar ele ser ferido, porque eu plantei Israel para colher de Israel só coisa boa. No entanto, eu só estou colhendo coisa ruim. É Deus dizendo, irmãos, não é político, não é vidente nenhum que está dizendo. Amém, igreja? Amém? Vocês que estão vendo o jornal aí sabem o que eu estou falando, né? E aí, por mais merecedor que Israel seja, o nosso presidente vai lá e fala uma besteira daquela que ele falou. Quem está sabendo diz amém. Quem não sabe, levanta a mão que eu vou te explicar. O Filho de Deus vai lá no Egito fazer uma visita oficial, a comitiva dele todo no Egito. Ele vai e abre a boca, irmãos, e diz que Israel está hoje bombardeando a faixa de Gaza, né? Está aquela guerra lá entre eles, desde o ano passado, que está bombardeando, que está matando gente inocente, e que Israel está fazendo exatamente o que Hitler fez com eles lá atrás, no nazismo. Ele está dizendo que Israel fez, agora está levando. Irmão, você sabia, irmãos, que usar o símbolo da SWAT, que é aquele símbolo do nazismo, aquilo é crime? Se usar aquele símbolo na camisa, no boné, aquilo é crime. Então, qualquer ofensa contra o judeu referente ao nazismo é crime, irmão, vai para a cadeia, no mundo praticamente todo, matando milhões e milhões de judeus, só porque eram judeus, tá, irmão? Judeu não morreu porque estava em guerra, não, morreu porque era judeu, lá no Holocausto. O nosso presidente vai e diz, irmãos, abre a boca e fala, misericórdia, ele corre risco de ser até preso, se o mundo levantar e notar o que ele está falando. Então, você que não sabia disso, ao abrir a boca contra Israel, nosso presidente amaldiçoou a raiz de Davi, amaldiçoou a nação santa. Por isso, quarta-feira aqui, nós oramos aqui, pedindo perdão em nome dele, pedindo Deus perdoa o nosso presidente, que ele é ignorante, porque o nosso presidente, irmãos, chamou uma maldição sem precedente para a nossa nação. Se os crentes não sabiam disso, eles precisam saber. Se for preciso, eu falo sobre isso domingo que vem. A igreja tem que dobrar o joelho, tem que pôr a cara no pó e pedir a Deus, tenha misericórdia, porque o nosso representante amaldiçoou Israel e disse que merece o que está acontecendo, porque comparou com o nazismo, lá atrás. Porém, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia é um livro tão perfeito e tão bom, que olha o que nós acabamos de ver no capítulo 5 ali. Deus é que está dizendo, eu plantei Israel para Israel ser bom, mas Israel é mau. Então, por Israel ser mau, eu vou abrir as fronteiras de Israel e permitir que o gado entre e pise, que machuque, que estrague. E o que aconteceu, que foi o estupim para essa guerra do momento entre o pessoal de Gaza, né, e Israel, sabe o que foi? Foi exatamente isso. O pessoal da faixa de Gaza infiltrou no meio de Israel e começou a soltar bombas, e a estuprar, e a matar com faca, com pau, com tiro, exatamente isso. As fronteiras foram abertas, a cerca da vinha, que nós acabamos de ler, foi tirada, e o gado entrou e pisou. Historicamente, se repetiu o que está escrito aqui. Você entendeu? Diz amém. E o povo está sofrendo lá. Agora, irmãos, quando o povo escolhido por Deus está sofrendo, nós não podemos nos alegrar, temos que chorar, orar, pedir a Deus, ter misericórdia, porque é o povo santo, o povo que Deus escolheu. Então aí nesse ponto, você vê que Deus cuidou de Israel, cuidou da vinha, né? Mas em vez de Israel produzir bons frutos, Israel produziu fruto ruim. E o que isso significa? Isso simboliza a infidelidade e a injustiça do povo de Israel para com Deus. E a gente vê isso aqui muito bem claro, quando o Senhor depois, mais na frente, vai começar a falar dos ais, né? Vai começar a falar dos ais, que são na verdade advertências. Nós encontramos aqui na segunda parte, a partir do versículo 8, nós vamos encontrar 6 ais. O livro de Israel tem, o livro de Isaías tem 7 ais.
6 nós vamos encontrar aqui, e o 7º no capítulo 6, que foi o ai, que o próprio Isaías vai dizer: ai de mim, que vou morrer, vou perecendo, porque eu sou pecador, vivo no meio de um povo pecador, e os meus olhos viram Deus. Já era, eu vou morrer, porque eu vi Deus e não podia, e Deus vai, conforta ele nesse momento. Mas então vamos partir para os ais. Os ais então são advertências. O primeiro ai, nós vamos encontrar logo aqui no versículo 8, que vai dizer assim: ai dos que ajuntam casas, aliás, ai do que ajuntam casa a casa, e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aqui está falando, esse primeiro ai aqui, ou essa primeira advertência, é a mesma coisa que você vai dizer para alguém assim: ai de você, menino, se você fizer aquilo. Quem aqui já escutou um ai desse aí da mamãe e do papai? Ah, já, né? Os irmãos aí de mais de 40, tudo já deve ter escutado. Antigamente tinha isso: ai de você, se você brigar na escola. É uma advertência, tá, irmão? Então o ai que nós vamos encontrar aqui, todos eles serão advertência, todos os 6. Então só você entender o ai aqui, quer dizer, então ai daqueles que juntam casa a casa, herdade a herdade, ou seja, ai daqueles que adquirem muitas casas, compra uma casa aqui, outra ali, compra uma propriedade aqui, outra ali, até que não tem mais espaço, tudo é dele. O que está falando aqui? Abrindo o olho contra aquela fadiga, aquele desespero das pessoas que querem ser donas de tudo. E os irmãos sabem que no contexto histórico, Deus não queria jamais que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, quando eles entraram em Canaã, Deus não queria que a pessoa fosse dono de todos os pedaços de terra. Você lembra como é que foi? Antes de entrar na terra, Deus deu instrução como deveria ser dividido toda a terra da posse que Israel ia tomar, de maneira que tudo ficou certinho, cada um teria um pedaço, depois aquela tribo e meia antes do Jordão desejou um pedaço, foi dado para eles. Os levitas não teriam suas propriedades como os outros, porque eles teriam a área em redor do santuário, que depois se tornou o templo. Tudo Deus fez direitinho, cada um no seu lugar, cada tribo teria seu pedaço. E aqui, passados muitos anos, o povo estava fazendo negócio com a terra que Deus falou para não fazer negócio. Se os irmãos puxarem na memória, quem estudou conosco a Bíblia desde Gênesis, vai se lembrar que Deus proibiu até mesmo, irmãos, que houvesse casamento fora da mesma família, exatamente para que a herança de uma tribo não passasse para outra, e todo mundo fosse dono do seu terreninho. Lembra lá o ano do jubileu? Se o cara vendesse uma terra, o outro poderia explorar até determinado tempo. Passado isso, tinha que fazer a restituição da terra para voltar para o seu primeiro proprietário. Qual o primeiro proprietário? Aquela tribo, aqueles que receberam no dia antes de entrar para a terra prometida. O que Deus queria, irmãos? Sabe esse comércio imobiliário que nós temos hoje? Jamais existiria em Israel se Israel tivesse continuado vivendo os princípios bíblicos. Já imaginou, irmãos? Um dos lugares onde a terra, o pedaço de terra é mais caro em Minas Gerais, fora da região metropolitana de Belo Horizonte, é aqui. Então aqui está dizendo para nós, o primeiro ai é contra essas pessoas. Olha, ai daqueles que juntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e eles fiquem como únicos moradores no meio da terra. E Deus vai ali então advertir, vai a primeira advertência, primeiro ai, do versículo 8 até o versículo 10. Aí vai vir o versículo 11 e vai trazer um outro ai. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida. E vai dizer mais, que continuam bebendo até alta noite, até que o vinho os esquente. Opa! Eu de vez em quando eu passo cedo no Caravelas aí, tem uma meia dúzia de boteca aqui, irmão, que 6 e pouca da manhã os caras já estão lá esperando o dono abrir o boteco. Eu estou pensando seriamente em abrir aqui na igreja uma oração, vou dar 6 para ver se os irmãos vêm, porque os do boteco, irmão, os botecos são fiel, eles estão lá na porta esperando o cara abrir. Esse segundo ai
é outra advertência. Ai de você que fica na beira do boteco esperando abrir e começa a beber desde de manhã e vai até tarde, até que a bebida te esquenta o teu corpo. Outra advertência, tá vendo? Primeira advertência, irmãos, é uma coisa mais estranha, é sobre aquela pessoa que quer ser dono, comprar coisas, comprar propriedade, e comprar mais propriedade, e ser dono de tudo, e fazer com que a terra pareça só dele. É o que nós acabamos de entrar e de ver com relação à posse da terra. E agora nós estamos ouvindo o segundo ai, dizendo de quem bebe demais, e começa de manhã, e vai até de noite. E aqui, irmãos, tem a advertência. E eu te disse dos botecos aí, e você concordou comigo, né? Que tem muita gente que faz isso. Vai cedo para o boteco e lá fica durante o dia, à tarde e vai caminhando. Depois tem um outro ai no versículo 18. Se você vai ver aí, está escrito assim: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carros. E dizem: apressa-se Deus e acabe a sua obra, porque nós a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que nós o conheçamos. Aqui está falando, irmãos, daquelas pessoas que pecam deliberadamente. Aqueles que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes do carro. E depois ainda vai dizer: vem Deus, vem depressa. Fale, ó Santo de Israel, nós queremos te conhecer. É aquela pessoa, irmãos, que puxa o pecado, vive no pecado e fica disfarçado com orações e com práticas, parecendo que eles estão querendo de fato que Deus venha falar e Deus ensinar. Isso é muito sério, sobre aquela pessoa que peca deliberadamente, continua no pecado, sobre o disfarce de que está querendo que Deus haja, que Deus venha ter presença em nós. Aqui dói um pouco, né, o que eu vou dizer, mas a grande verdade é que o nosso Brasil vive hoje isso. Hoje a gente vive no Brasil, irmãos, um momento em que muitas igrejas são abertas, muitas igrejas. Abre-se muitas igrejas sob o nome de igreja evangélica, né, de que estão cultuando a Deus e clamando a Deus e pedindo a presença de Deus, a glória de Deus, mas na verdade eles vivem na prática do pecado com prazer, deliberadamente, puxando o pecado sobre o pecado, desinstruindo as pessoas. Ou seja, o que é desinstruir? É instruir de maneira errada. Então tem muita igreja, muita gente clamando: vem Deus, nos ensine, fale conosco, e abre uma igreja aqui, outra ali, e as instruções que se dão naqueles lugares são totalmente fora da Bíblia. Vivemos isso hoje também, é uma pena. Bíblia, a gente não vê tanto, a gente vê coisas e eventos, igreja aqui, igreja ali, e pouco compromisso com a verdade. Então este ai aqui diz respeito a isso. Depois no versículo 20, nós vamos ver um outro ai. No 20 está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui está se chamando a atenção para aqueles pregadores contrários à vontade de Deus, para os mestres contrários à vontade de Deus, para as pessoas que invertem os valores morais e espirituais e mantêm firme nos seus ensinamentos, fugindo do padrão de Deus. Por isso está aqui: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Irmão, você precisa ter muito cuidado ao abrir a boca para fazer esses tipos de julgamentos. O que é mal é mal, o que é escuridão, o que é amargo é amargo, o que é bem, o que é luz e o que é doce. E a gente não pode inverter isso, irmãos. Então a advertência aqui, ela é séria. Então no seu dia a dia, meu irmão, no seu dia a dia, minha irmã, cuidado com as conversas que você tem com as pessoas, cuidado para você não fazer isso, não chamar o mal de bem. Sabe aquele negócio que quando te convencem que não tem nada a ver? Ah, mas isso não tem nada a ver. Esse aí é o perigo da gente chamar o mal de bem, a escuridão de luz e o amargo de doce. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar o nosso coração perverter a esse nível, da gente concordar com o pecado, com as coisas erradas, por conveniência, não é? Ah, porque o meu patrão, ele leva uma vida toda torta, então eu tenho que ser mais moderado com ele. Não, você não tem que meter na vida do teu patrão, mas se o teu patrão vier te falar alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, você não pode dizer que o mal é bem. Eu tive uma experiência dessa aos 18 anos, logo eu me converti aqui, fui trabalhar na área da Uzi Minas.
E aí tinha um supervisor naquela época, e o cara era mundano, mas no último nível. E pior que a sala onde eu trabalhava era grande assim, tinha um punhado de gente, e era muita gente sentada nas mesas trabalhando, e esse cara sempre fazendo um punhado de coisa errada e querendo dar uma de moralista. Eu não me lembro agora exatamente o que ele falou, mas eu lembro sim, eu não lembro o assunto, mas lembro o que ele me disse. Ele falou uma besteira de todo tamanho na sala, e ainda falou, mas na Bíblia está assim, não é irmão, não é? Você é irmão de Gá, não é? Eu era novo convertido, mas eu sabia que aquilo não estava na Bíblia. Eu falei, olha fulano, você me desculpa, eu nunca vi isso na Bíblia não, nunca li isso na Bíblia. É isso que Deus está nos advertindo aqui. Cuidado para você não chamar o mal de bem só porque é conveniente. Era o meu supervisor, era o meu patrão, o cara arrumou inimigo, ele ficou com raiva de mim demais da conta. E eu trabalhei há 3 anos até sair de lá. Eu sabia que eu arrumei o inimigo, mas você tem que ter determinação. Não é porque o teu patrão, o dono da empresa, ou sei lá quem, ou um amigão seu, muito chegado, você tem que ter peito para peitar as coisas e ser servo de Deus de verdade, irmão. A única coisa que podia acontecer lá era o cara me mandar embora. E eu precisava muito do dinheiro, porque foi logo que meu pai adoeceu, parou de trabalhar, era o meu dinheiro que a gente pagava aluguel, pagava a luz, fazia a compra, comia, era meu dinheiro. Eu chegava a pegar meu salarinho, na época a gente pegava o dinheiro na mão, não era igual agora em banco, nada disso. Vocês lembram dessa época, irmão? Que a gente recebia na mão? Era assim, eu chegava com o meu dinheirinho final de mês, tirava o dinheiro da minha passagem, que na verdade nem precisava, porque a gente tinha aquele espaço na época de transporte, né, do serviço, e eu pegava o dinheirinho que eu tinha que comer, isso mais nada, e entregava, tirava o dízimo, entregava para minha mãe, nem sabia, irmãos, o que ela fazia, mas ela se virava e fazia que tem que dar certo, final do mês. Eu não tinha dinheiro, e aí o que acontecia? Eu não poderia perder meu emprego, irmãos. Qualquer coisinha ali eu poderia perder, mas na hora que ele falou, não é, irmão, você é da igreja, você sabe disso, não está na Bíblia. Eu falei, olha, eu nunca li isso na Bíblia. Você me desculpa, eu nunca li. O cara trufou a cara, um italianão forte, fortão, trufou a cara, falei, já era, né, já era. Não me mandou embora, nem nada. Se me perseguiu, eu não fiquei nem sabendo. Melhor coisa é quando você não fica sabendo das coisas, amém, queridos? Melhor coisa é você fica sabendo. Trabalhar na mesma sala que ele, estava ali todo dia. Irmão, é preciso, nós estamos precisando hoje de uma geração de crente que entende o que é isso e começa a viver isso. Agora, o cara lá falar uma besteira daquela, eu concordar com ele, né? Só porque ele é meu patrão? Não, não é assim. Você está precisando se posicionar na igreja. O Brasil está sofrendo muito porque os crentes hoje não se posicionam. Os crentes hoje, irmãos, não negam Cristo por qualquer coisa, né? Você sabia que a gente costuma detonar Esaú por ele ter vendido o direito de primogenitura dele por causa de um prato de guisado? Você lembra dessa passagem, lembra? Mas a maioria dos crentes hoje, irmão, nega Jesus, nega crente, nega a fé por muito menos do que um prato de guisado. Porque a gente não tem coragem de pôr a cara para bater, para defender o evangelho, defender a moral, defender a ética, defender os princípios que a gente precisa defender. Isso é ser crente, a gente precisa aprender os princípios morais e éticos da Bíblia e encarar e viver. Dá o que acontecer, irmão. Se você for mandado embora, você vai ser mandado embora. Tá, irmão? Não estou falando para ninguém brigar com ninguém. Amém, queridos? Não é para brigar. É só para você se impor no teu meio, onde você convive, no trabalho, na escola, na academia, na rua, na praça. Na hora que alguém abrir a boca e te chamar na conversa, para você se posicionar, que eu quero dizer, posicione-se, irmão. Eu sou o tipo da pessoa, irmãos, eu nunca gostei de meter o nariz em conversa de ninguém. No meu trabalho eu sempre fui, chego, sempre trabalho, nunca gostei de ir nas confraternizações das empresas onde eu trabalhei, nunca. Mas toda vez que alguém me chamava na conversa, eu nunca vendi a minha fé, eu nunca negociei a minha fé. E eu gostaria muito, irmãos, que vocês se posicionassem e não negociassem a sua fé do seu jeito, tá? Seja humilde, seja simples. Ninguém aqui é grande teólogo e nem precisa ser, mas que você tivesse firmeza, aqueles princípios que o papai ensinou, aqueles princípios que a mamãe me ensinou, aqueles princípios que a Bíblia me ensina. Irmão, posiciona-se, seja sincero. Não, eu aprendi assim, a palavra me ensina, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Olha, isso aí para mim está errado. A gente precisa, irmão, desse posicionamento. As pessoas precisam ver a gente, né, arraigado em algum princípio, e não ser daquele tipo que é levado, né, por qualquer coisa. Então esse ai aqui é sério. Ai daquele que chama o bem de mal, e da escuridão fala a luz,
e da luz escuridão, e o amargo chama de doce, e o doce chama amargo. Ou seja, aí daquele, né, que perverte o juízo, perverte a lei, perverte os princípios de Deus, né, até mesmo deliberadamente. Depois o 21 tem mais um ai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são prudentes diante de si mesmo. Está falando do egocentrismo intelectual. Sabe aquela pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, mas na verdade ninguém vê sabedoria nele? É esse. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são justos aos seus próprios olhos. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Se você é sábio, olha que lindo, se você é sábio, as pessoas verão e dirão que você é sábio. Sabedoria não é algo, irmão, que a gente adquire com diploma, não. Ai, se sabedoria, se diploma dessa sabedoria, eu vou dizer para você, eu era bem sábio, porque eu tenho alguns diplomas que eu guardo até hoje. Sim, irmão, sabedoria não se adquire com diploma, sabedoria se adquire com isso que nós estamos falando aqui, caminhada em princípios, em princípios bíblicos, éticos, morais, em posicionamentos corretos. Por isso que eu te falei sobre o que o nosso presidente falou lá, para te posicionar aqui, para te dar umas dicas, para você se posicionar certo. Já tem um punhado de gente lá dizendo assim, mas o nosso presidente falou o que todo mundo gostaria de falar. Meu Deus, não vai na onda não. O mundo inteiro pode abrir a boca e falar contra a nação de Israel. A Bíblia diz para ninguém amaldiçoar Israel e acabou. Israel pode fazer, irmãos, a maior loucura do mundo. Não amaldiçoe. Você não precisa sair por aí e falar, eu estou do lado de Israel porque Israel está certo. Não precisa não, irmão. Não é para você fazer isso, mas você tem que se posicionar e saber, é um povo de Deus, um povo santo, um povo escolhido, e a Bíblia diz, vou abençoar quem te abençoar, e vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Só isso, ninguém está dizendo que está certo e que está errado, tá? Guerra nenhuma presta, amém, queridos? Não existe guerra boa, guerra nenhuma presta, mas o nosso posicionamento tem que ter base. Então aqui está chamando a atenção nossa, né? Cuidar daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e são prudentes em si mesmos. O egocentrismo intelectual. E um conselho que eu dou. Hoje nós temos muitos sábios de YouTube. Aqueles caras que vê YouTube demais e se posiciona como intelectual, como sábio. Cuidado com essa sabedoria, irmãos, de YouTube. Essa sabedoria é perigosa. Tá? Cuidado com a sabedoria adquirida de que alguém te falou. Sabedoria se constrói, irmãos, com temor a Deus. O que a Bíblia vai dizer? O princípio da sabedoria é o quê? Quem lembra? Temor. Então não se adquire. Você lembra que eu te falei que a gente não adquire sabedoria com diploma? Não, eu tenho um punhado deles. Nenhum me deu sabedoria. Eles me deram conhecimento. E eu falei para os irmãos a diferença de sabedoria e de conhecimento. Conhecimento se adquire estudando, pesquisando, investigando. Conhecimento. Sabedoria se adquire na medida que você tem temor de Deus. O que é o temor de Deus? Fazer certo. É fugir do pecado, fugir da mentira, fugir do engano, é você pagar um preço para uma vida reta. Isso é sabedoria. Eu falei para os irmãos a diferença de conhecimento para sabedoria, não sei se vocês lembram. Eu citei o exemplo do médico cardiologista. Lembra lá que eu falei? Falei assim, perguntei, quem aqui conhece algum médico cardiologista que fuma e bebe? Alguns disseram que conhece, eu conheço. O cara tem sabedoria? Não. Se ele tivesse sabedoria, ele não fumava nem bebia, porque ele sabe que fumar e beber arrebenta com o coração. Então, o conhecimento ele tem, não pode beber, não pode fumar, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. A sabedoria se adquire por causa do temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a diferença de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. Você pode encontrar uma pessoa sábia que nunca estudou. Você pode encontrar uma pessoa sábia que não tem diploma, mas você pode encontrar um punhado de gente com diploma que não tem sabedoria. Você sabe o que é errado e faz o errado? Falta sabedoria. Amém, queridos? Então essa é a diferença básica. Mas vamos seguir que tem mais dois ai. Aí o 22 fala assim, ai dos que são poderosos para beber vinho e valente para misturar bebida forte. Esse é outra vez o beberrão, parecido com aquele lá do versículo 11. É aquele cara que bebe demais, aquele forte. Eu não sei se você já viu alguém que era metido a beber. Eu acho que o Rubenildo lembra, né? Porque ele já foi do boteco. Eu também já fui do boteco e sei. Tem aquele cara forte, que acha que é forte, pode beber muito, que não vai dar nada.
Aqui está falando para eles, cuidado, ai dos poderosos para beber vinho e dos valentes para misturar bebida, que justificam o ímpio para o suborno e ao justo negam a justiça. É outra advertência. E por fim, a gente vai encontrar, logo depois disso, né? A gente vai encontrar os pecados, que as consequências de todos esses pecados na vida de um povo. Então esses ai do 8 ao 30, nós vamos encontrar do 8 ao 30, os ais, né? Na verdade é o usai, a gente fala os ais, é a maneira de falar, e entre esses pecados nós vimos o quê? O pecado da injustiça, da vida social, da ganância, da opressão, da corrupção, da inversão de valores morais, né? Da bebedice, tudo isso nós vimos. Do versículo 24 ao 30, nós vamos encontrar o julgamento do povo e do exílio. Julgamento depois da advertência, tá, irmãos? Vocês viram que do 8 até o 23, nós vimos as advertências, que são os ai. Os ai foram as advertências. Agora do 24 para baixo, até o 30, nós vamos ver o julgamento e o exílio. Por fim, nós temos então o quê? A descrição do julgamento que virá sobre Israel, devido à infidelidade do povo. Isaías profetiza que o povo será levado para o exílio por nações estrangeiras, como castigo pelos seus pecados. É por isso que eu posicionei os irmãos com relação a Israel hoje, né? O que está acontecendo, para os irmãos entenderem que tudo que acontece ali é a mão de Deus, e infelizmente é a mão de Deus tratando com um povo rebelde, um povo pecador, um povo que se afasta de Deus, e um povo que rejeitou Jesus Cristo, tá, irmãos? O povo rejeitou Jesus Cristo, e aqui nós encontramos toda a condenação sobre eles, né? Já no capítulo 6, nós vamos ver o chamado de Isaías, né? O chamado dele foi muito bonito, a forma como ele foi chamado. Do 1 ao 4, ele tem uma visão da santidade de Deus. Isaías vê o Senhor assentado num trono, rodeado de serafins, e esses serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa visão destaca a majestade, a santidade de Deus. É isso que Isaías declara quando ele viu, do 1 ao 4, ele vai ter essa visão linda de Deus, e vai dizer que os serafins clamavam dizendo que o Senhor era santo, 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 e que toda a terra estava cheia da glória do Senhor. Parece contraditório uma coisa. Você notou que os versículos anteriores falou foi de sujeira e de imundície do povo? E agora Isaías tem uma visão de Deus, e os serafins clamavam: Santo, 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 o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. Parece contraditório, toda a terra está cheia da glória do Senhor, mas acabou de condenar um punhado de pecado do povo. O que você entende disso, irmãos? Está vendo? Parece que é contraditório, não parece? Mas não, irmãos. Ainda que todos os habitantes da terra vivam em pecado, a terra está cheia da glória do Senhor. Amém, queridos? Sim, porque Deus domina sobre todas as coisas. Até sobre os reis ruins, Deus está dominando. Até sobre o nosso presidente que falou aquilo que ele falou, Deus está dominando. Deus permitiu que ele falasse, senão Deus tinha calado a boca dele. Sabia? Quem aqui assistiu pela internet, roda muito, na Turquia, quando das autoridades políticas da Turquia estava discutindo lá no congresso deles, e o cara abriu a boca, detonou Israel, assim como o Lula fez, detonou Israel, e quando o cara terminou a fala dele, caiu, foi levado para o hospital e morreu. Quem lembra disso? Tá, irmãos? É assim que funciona. Pastor, você está dizendo que o Lula vai morrer? Não, e nem tinha pensado nisso, pensei nisso aqui agora. O que eu quero dizer para você? Irmão, ainda que a nação brasileira, ainda que a terra inteira esteja em pecado, imunda como nós vimos aqui, ainda assim, quem tem visão de Deus vai ver que a terra está cheia da glória de Deus. Se você desligar a TV um pouco, se você largar o futebol um pouco, se você largar as coisas do mundo um pouco, você vai ver que a terra está cheia da glória de Deus. Você vai ver que em cada gota de chuva que cai, está ali a manifestação da glória e do poder de Deus. Você vai ver que em cada respirada que você der, você vai ver que ali está a glória e o poder de Deus. Você vai ver que em cada movimento do sol nascendo e se pondo, ali está o poder e a glória de Deus. Cada criança que nasce, ali está a glória de Deus. Cada pessoa que morre, ali está a glória e o poder de Deus.
Sim, querido, não é contraditório Isaías agora dizer que viu o Senhor assentado no alto, subindo no trono, e os serafins que estavam em cima dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Irmãos, a igreja precisa ter os olhos espirituais voltados para o trono de Deus, irmão, para começar a ver a glória de Deus. Você vê muita coisa ruim, porque você está ligado nessa terra. Sua mente está muito ligada nas coisas dessa terra, por isso que a gente vê tanta coisa ruim. A gente só vê preço das coisas subindo, a gente só vê dengue, a gente só vê chikungunya, a gente só vê dores, sofrimento. A igreja precisa, assim como Isaías, voltar os olhos para o espiritual e começar a ver Deus assentar no seu trono. Aí você vai ver que a terra está cheia da glória de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? É isso que Isaías está mostrando, logo depois dele ver toda a imundície e condenar a imundície. Agora ele tem essa visão maravilhosa. E olha que é incrível, queridos, que foi depois dessa visão que ele teve, é que ele é chamado. Olha que incrível. Mas você já notou que ele já era profeta antes? Ele profetizando desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Mas é agora no 6 que ele tem a visão de Deus. Irmão, você pode ser crente há muitos anos. Você pode cantar no louvor, você pode ser professor da escola bíblica dominical, você pode pregar, você pode trabalhar na igreja, na portaria da igreja, você pode trabalhar na diretoria da igreja, você pode fazer um punhado de coisas, você pode ser o pastor da igreja, você pode pregar. Isaías já profetizava até aqui, no capítulo 6, ele tem uma visão de Deus. E quando ele vê Deus, tudo muda, irmãos. Primeira coisa que acontece quando ele vê Deus é isso aqui, ó. Ai de mim, já era, eu vou morrer. Porque eu sou um cara pecador. O quê? Ele profetizava desde o capítulo 1, e só agora no 6 que ele viu que ele era pecador? Irmão, você só vai ver pecado na sua vida no dia que você vê Deus. Até então, você vai ser o melhor crente da quinta igreja. Até então, você vai ser o melhor marido da rua, do bairro. Até então, você vai ser o melhor filho na tua casa, a melhor filha. Até então, você vai ser a esposa perfeita. Até então, você vai ser o esposo perfeito. Até então, você vai ser o cara. Mas no dia que você vê Deus, você vai falar: ai de mim, já era, vou morrer, porque eu sou pecador, sou impuro, e eu habito no meio de um povo perdido, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Deu para entender? Diz amém. Então hoje eu acho que a palavra está dando uma budoada em nós, né? E eu que achava que eu era crente, e eu que achava que eu era pastor, e eu que achava que eu era o crente da família. É isso, irmão. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai abrindo os olhos da gente, vai atirando o véu, e a gente vai vendo que existe um caminho ainda a percorrer, para que se a gente quer agradar a Deus, e Deus está esperando isso de nós, com paciência. A gente fica doido querendo, olhando o relógio, eu tenho que fazer, tenho que ir embora, e Deus com paciência te espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, deixa você profetizar por aí, né? Deixa você condenar o pecado dos outros. Você notou que Isaías no capítulo 5, aqui ele condenou o povo todo? Condenou o beberrão, condenou o que muda a justiça, ele condenou um punhado de gente, e aí do nada ele vê Deus no trono, e ele mesmo abre a boca e fala: estou morto, porque eu sou pecador. Agora ele não condenou os outros, agora ele profetizou para ele mesmo. Lembra? Aqui ele está sendo profeta para ele, e dizendo: vou morrer. Ele nem começou a discernir, ou melhor, descrever o seu pecado. Ele só teve essa palavra: ai de mim, que vou perecendo, estou morrendo, vou morrer, porque eu não presto, eu sou sujo e imundo, e agora eu acabei de ver Deus, e Deus é muito santo e muito justo. Não era isso que o serafim dizia? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele escuta aquilo e ele vê o que estava no trono, ele desespera, e aí ele profetiza para ele. Não condenou, não especificou, ele já deu de cara a sentença: estou perecendo, vou morrer, porque eu vi Deus, e Deus é puro, e eu não presto, sou sujo e moro no meio de um povo sujo. Então, queridos, esses caminhos são os caminhos de Deus para a nossa vida. Então essa visão destaca a santidade de Deus. Por enquanto é só isso, tá, irmãos? E a majestade de Deus, o quanto Deus é puro. E aí Isaías então parte para confessar. Ao ver a santidade de Deus, Isaías reconheceu o seu próprio pecado. Repito, aqui ele não reconhece o pecado do povo, ele fica na dele. Ele reconhece o próprio pecado, né? Porque ele já havia reconhecido que o seu povo era pecador e lançou sobre os olhos do povo o seu pecado. Aqui ele diz assim: vou morrendo, porque eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuros, e o povo todo de Israel
tem os lábios impuros também. Reconhecendo seu pecado e do povo, ele confessa, reconhecendo que tanto ele como Israel são indignos de estar na presença do Senhor Deus. Só que acontece uma coisa, irmãos, quando você se vê diante de Deus, você precisa reconhecer seu pecado e sua imundícia. Um detalhe, repito, Isaías aqui não reconhece o pecado dos outros, é o seu. Ele fala, eu é que vou morrer, porque eu vivo no meio de um povo impuro e tenho os lábios impuros. Quando ele reconhece isso, irmãos, ao invés de Deus mandar ele direto para o inferno, o Senhor faz o quê? Purifica ele. O serafim pega lá uma brasa com a tenaz, toca na língua dele e Deus dá a sentença. Olha, não esquenta a cabeça não, rapaz. Né? Verso 7, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Veja, irmãos, o que Deus faz quando a gente reconhece nossa própria iniquidade. Né? Isso até o versículo 7. E aí do versículo 8 até o último, nós vamos encontrar a comissão de Isaías, Deus mandando Isaías ir e falar. Deus então o comissiona a proclamar a mensagem de Deus e também o juízo e também a esperança para aquele povo. E Deus também já avisa para ele que o povo não ia ouvi-lo e não ia entender também a mensagem, mas que haveria consequências severas por causa dessa rejeição. É incrível que Deus fala assim, e aí, quem há de ir por nós? Ele fala, eis-me aqui, pode me enviar. E Deus vai falar assim com ele no 9, vai e diz a este povo, ouvis de fato, mas não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Aí ele fala assim, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a se converter para que seja sarado. Isso porque Deus estava dizendo, não vai ser agora que eu vou restaurar o povo vai pecar bastante, vai sofrer bastante, para lá na frente, então, eu poder resgatar e salvar. Então Deus estava avisando já, olha, você vai pregar, ninguém vai dar ouvido, você vai denunciar, ninguém vai se arrepender. Né? Quem é que gostaria de ser um pregador que pregasse, ninguém ouvisse e ninguém se arrependesse? Mas Deus avisou, olha, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Por quê? Porque eles vão ficar com o coração duro, até que chegasse o tempo, né, irmãos? E a gente sabe que o coração de Israel continua um pouco duro até hoje. Podemos concluir então o quê? Que esses 2 capítulos são fundamentais na profecia de Isaías, porque estabelece o contexto da mensagem que ele vai transmitir ao povo de Israel, destacando a infidelidade deles, a santidade de Deus e destacando a necessidade de arrependimento e purificação. Por isso Isaías tem essa palavra tão dura e tão contundente, que a gente precisa, né, buscar aprender o que ela quer dizer para nós. Assim nós encerramos nesta noite. Amém? Agora eu quero te ouvir do lado de lá. O que os irmãos querem comentar? Tranquilo aí, queridos? Manifesta aí, tranquilo? Quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Os irmãos da ala aqui, do meio, tranquilo? Tranquilo também para vocês? Alguma pergunta? Está assistindo frio, Zita? Está geladinho? Deus me livre, né? Só o Senhor. E aí, querido, tá tranquilo aí vocês dois? Tranquilo lá na Silvia? Melissa? O que você quer perguntar? Só veja a carequinha dela lá. Amém, queridos? Obrigado você que veio. Estuda Isaías, para a gente poder aprender ainda mais sobre as profecias que Isaías profere. E Deus há de nos abençoar, de nos ajudar a cada dia a ser fiéis ao Senhor. Mais uma vez a gente vê que o mal, que a punição, ela vem de Deus para uma nação infiel e desobediente. Por isso a gente tem um papel muito grande no Brasil de clamar a Deus e pedir a Deus, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Amém? Já tivemos tempos piores, irmãos. O Brasil no passado era um Brasil bem mais difícil do que é hoje. Deus já nos abençoou muito. Mas a igreja precisa se posicionar, orar, buscar a face de Deus e representar esse povo diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Deus, eis-nos aqui te agradecendo por esta oportunidade. Ajuda-nos a cada dia a compreender a tua palavra. Hoje nós vimos que o Senhor permitiu que Israel, no tempo de Isaías, sofresse, porque o Senhor queria que Israel produzisse frutos bons, mas Israel produziu frutos maus. Por isso nós pedimos que nossa vida também seja frutífera, que nós venhamos a produzir frutos bons que glorificam o teu nome. Ajuda-nos e nos abençoe. Aproveitamos também para interceder por Israel, por esse envolvimento de Israel neste conflito, que o Senhor dê graça, que essa guerra cesse, que essa guerra acabe,
e que haja paz no meio do teu povo santo, o povo de Israel. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde.